Oiê, tudo bem? Então, chegamos no episódio 19 da Espiral de Mudanças, né? Bom, na verdade, eu gostaria de dizer para vocês que estão me seguindo até aqui, desde o episódio 1 até agora, que nós estamos vivendo uma verdadeira espiral de mudanças e muito intensa, mas que agora, a partir de agora, do 19, é que realmente vai começar a grande espiral de mudanças, a grande solidificação de tudo aquilo que eu estava indo buscar lá e que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Então, assim, eu não vou me preocupar em fazer vídeos pequenos, eu quero falar para você e gostaria que você anotasse, que você prestasse atenção, que você tentasse aplicar isso na sua vida, porque realmente esse é um ensinamento que me custou muito na pele passar por ele, e contar agora aqui para vocês está sendo um prazer, e quanto mais você aplicar isso na sua vida, entender como isso funciona, mais forte você vai ficar, e mais forte, mais seguro você vai conseguir enfrentar esses desafios que apresenta na sua vida, tá? Porque agora vai começar um momento muito lindo da espiral, lindo e mágico, né? Talvez é onde toda essa força divina, independente da crença que você tenha, ela se manifesta, né? Então cada passo que eu vou contar para vocês a partir de agora é uma manifestação divina concreta, rápida e linda, tá? Então, por favor, leve de agora em diante como ensinamento, como uma aula que eu e você estamos aprendendo juntos, tá? Através dessa história real, tá bom? No episódio 19, que a gente começa agora, foi quando eu larguei então o meu trabalho no jornal, que eu trabalhava no jornal, viajava para tudo quanto é lugar, estava teoricamente muito bem dentro dessa história, para poder acreditar em mim, para poder fazer aquilo que eu tinha acabado de descobrir que era a minha verdadeira vocação, que no caso seria fotógrafo, né? Eu como fotógrafo, e não como um fotógrafo de eu quero fotografar porque eu quero ser famoso, mas por mostrar ao mundo a forma como eu vejo o mundo, as coisas que eu enxergo, falar através de imagens, né? Isso agora então seria o meu próximo passo. Por que eu quero que você preste atenção nessa história? Porque muitas vezes você procurou, igual eu, tudo aquilo que você gostaria de fazer, e de repente você descobre aquilo que você vai fazer. Então nesse momento você precisa de um silêncio, você precisa de um tempo, você precisa assimilar tudo aquilo toda essa informação que está chegando para você, né? Então era exatamente isso que eu precisava fazer agora naquele momento, entender, parar, deixar a mente quieta para poder evoluir para o próximo passo. Então o que eu fiz? Eu programei 3 meses de aluguel, porque se eu tivesse onde morar, dormir, tá tudo certo. A escola já estava paga, né? 3 meses de transporte, que era para eu ir e voltar da escola. Então eu podia me locomover na cidade, eu podia estudar e eu podia morar. Faltava o quê? Comer. Então eu precisava reservar o dinheiro da comida. Em Londres, normalmente, você tem aí 20 libras por dia. E eu, na verdade, tinha sobrado somente 5 libras por dia. Isso significa o seguinte, que muitas vezes quando a gente vai fazer alguma coisa, quem disse que não vai ter sacrifícios? Vão ter muitos sacrifícios, você vai sair sim da sua zona de conforto, né? E ali no meu caso, eu ia estar tranquilo e estudando e meditando e fazendo as minhas coisas, mas eu estava me sacrificando com essa história de ter que gastar menos com alimentação. Então eu ia descobrir um regime, eu ia descobrir uma forma de comer mais barato, mas eu estava determinado a cuidar de mim, e era isso que eu ia fazer. Então, se você às vezes está passando por alguma coisa, saiba que você tem que transformar essa dificuldade na sua grande vantagem, tá? Então eu comecei esse processo, eu ficava muito quieto, eu ficava em casa, aí eu ia para a escola, aí eu meditava, e comecei a fazer uma coisa importantíssima, que é isso que eu gostaria que você anotasse. Isso, inclusive, foi uma dica do Vitor, porque foi quando eu comecei a estudar fotografia. Então, eu comecei a estudar fotografia, estudar e pensar e ver. E ele falava assim, pega todas as fotos que você já fez na vida, coloca em cima da mesa ou nas pastas do computador e coloca aquelas que são similares. Por exemplo, tirei foto de pessoas, fotografei paisagens, fotografei momentos da cidade, fotografei comida. Vai separando em coisas diferentes. E depois você vai ver quais os montinhos ou quais as pastas têm mais fotos. Ou seja,
você dentro da sua profissão, que pode ser qualquer uma que eu estou falando, qual montinho das coisas que você mais faz naturalmente está maior? Né? Então de repente você olha o que você faz naturalmente, vai colocando em montinhos imaginários, ou em pastas, ou em coisas que você vai organizando. Como você percebe você mesmo sendo natural, você mesmo fazendo as coisas com naturalidade sem perceber, né? Então eu tirava mais fotos de pessoas, eu via que eu tirava mais fotos de arquitetura, eu tirava mais fotos de momentos de felicidade, eram os meus montinhos maiores, né? Eu estava me reparando ali através dessas coisas, né? Repare você também, veja quais são as coisas que você faz naturalmente, observa como você já está falando com você mesmo. Era isso que eu estava aprendendo ali naquele momento. Foi nessa época, na escola, que eu caí na sala da Bia. A Bia é uma carioca que também tinha passado uma atitude muito grande de sair de uma telefonia, que ela trabalhava num bom cargo, para desistir de tudo e morar em Londres, estudar, porque ela queria se desenvolver, se destacar além das possibilidades do que ela apresentava na época, né? Então a gente ficou muito amigo, a gente andava pela cidade falando sobre a vida, falando sobre realização de sonhos, acreditar nas coisas que você realmente deseja. E ela me perguntava por que você saiu desse trabalho, por que você largou, não dava para juntar, não dava para ser os dois juntos, você não tem dinheiro nem para comer agora, por que você fez isso? E eu falava para ela, porque eu preciso deixar a minha mente aberta, e eu preciso deixar a minha mente leve, para eu poder realmente deixar entrar aquilo que eu ainda não sei que vai acontecer, né? Então eu não queria me enganar, eu não queria que nada me atrapalhasse, eu queria estar realmente com a mente aberta, leve e livre, para entrar aquilo que precisava entrar, para que eu pudesse reconhecer aquilo que precisava ser reconhecido, para eu poder continuar o caminho, né, o meu caminho pessoal. Isso era muito, muito importante, né? E então eu comecei nesse processo de ficar quieto, eu ficava quieto, aí eu dormia, ia para a escola, olhava as fotos, meditava, escutava música, pensava, eu ia só abaixando, acalmando e me encontrando comigo mesmo. Muitas pessoas esse ano foram mandadas embora, ou saíram do emprego por algum motivo, ou autônomos que não tinham trabalho, não é? Isso aconteceu, você conhece um monte de gente, talvez seja você mesmo um caso desses. Pois nesse momento, em vez da gente se desesperar por causa de dinheiro, por todas essas coisas, você tem aquele momento que você precisa se colocar em contato com você mesmo calmo. Calma, respira, porque quando a mente está clara e leve, você enxerga coisas que você não ia enxergar antes, entendeu? Você já reparou que muitas vezes você está nervoso e você não consegue enxergar alguma coisa, mas se você está calmo, você enxerga tudo que está ao teu redor? É disso que eu estou falando, tá? Então eu fazia muito isso, de me acalmar, de me dar esse tempo de presente para poder seguir em frente, né? E aí um dia desse eu estava na cozinha lá de casa e desce a inglesa que eu morava com ela. Que cara é essa? Ela me perguntou. Eu falei, eu estou aqui pensando no que eu vou fazer, e eu calmo, sabe? Uma voz calma e tal. Ela disse, já não era sem tempo, né? Porque agora você é um desempregado, você tem que tomar muito cuidado, arranjar uma coisa logo. Eu falei, gente, essa inglesa nem me conhece, sabe? Por que ela tá falando desse jeito, né? Não, tudo bem, eu vou encontrar, mas calma, já te paguei 3 meses de aluguel, até vencer esses 3 meses aí, eu resolvo. Ela, não tô preocupada com isso, eu tô preocupada com você, porque Londres vai te engolir. Ela falou desse jeito. Você não conhece essa cidade é muito difícil. Londres vai te engolir. Ficou aquele eco na minha cabeça, eu olhando para ela e falando assim, nossa, deixa eu sair dessa casa agora e vou caminhar lá no centro. E fui para o centro da cidade, que é onde eu realmente sempre me conectei muito com Londres, sabe? Essas coisas de caminhar pela cidade, de respirar e chamar para que ela pudesse mostrar quais os caminhos eu devesse andar. Pois eu estava andando na Regent Street, essa era uma época de Natal, tá, gente? Era pré-Natal. Então estava tudo cheio de luzes e a decoração daquele ano era do Gelo. Então tinham todos aqueles personagens da Era do Gelo. E eu lá, nossa, que lindo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo pensando em tudo isso que eu precisava encontrar uma resposta, porque por mais que a gente esteja se colocando em contato com a gente mesmo, que a gente esteja procurando, dá um certo
na gente, né? Porque você precisa resolver ao mesmo tempo. Eu compactuo com você desse sentimento, às vezes, de o que eu vou fazer, né? E aí eu parei numa determinada esquina, na hora que eu estava esperando para atravessar, eu olho para cima, gente, o que eu vejo? Sabe aquele tigre da Era do Gelo, tem os 2 dentes grandões, com uma cara assim, na hora me veio a imagem daquela inglesa, falando, a cidade vai te engolir, você não conhece, a cidade vai te engolir. Aquilo fez um eco na minha cabeça, a cidade vai te engolir, 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 engolir. Eu falava, meu Deus, a cidade vai me engolir, isso é um sinal. Por que eu não vai, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu pedi demissão? Por que eu saí? Isso é louco, a cidade vai me engolir, esse tigre é um sinal, não sei o que. Na hora que bateu aquele desespero, né? Eu respirei fundo e falei, não, Luffy, calma. E é isso que eu quero falar para você, gente. Calma, na hora que vier os pensamentos negativos, na hora que vier as influências negativas, porque as pessoas falam com você, não é porque elas são más, é porque elas acham que elas estão te fazendo bem, você está entendendo? E aí ela fica te falando que você deveria, você sabe que o seu caminho está quase lá, mas você acaba ficando com medo, e foi isso que aconteceu comigo. Mas eu não deixei aquilo ser maior do que eu, enfrentei isso, anota o que eu estou te falando, fechei os olhos e fiquei pensando em toda a minha conexão com o meu Deus interior, que toda tudo que é meu por direito divino que se manifeste, que aquilo que é meu, que tudo né, toda a força positiva de Deus, tudo aquilo que eu tinha pensado em realizar, em todas essas coisas que eu realmente chamava para me levar, para iluminar o meu caminho, que o meu caminho fosse iluminado, que me desse a direção certa que eu tinha que seguir, porque eu precisava encontrar, porque eu acreditei nessa história, me mostra qual o caminho que eu devo seguir, e de repente eu abro os olhos e aquele tigre estava lá, me olhando daquele jeito, com aquele dente enorme, com aquela cara brava, mas alguma coisa tinha acontecido, gente. Alguma coisa tinha acontecido porque eu tinha mudado o meu pensamento. Eu não era mais um pensamento negativo, eu era agora um pensamento positivo. E aquele tigre, que antes podia dizer para mim que ele ia me engolir, de repente eu era aquele tigre. Eu tinha virado aquele tigre, eu estava com os olhos, eu estava com os dentes prontos para atacar, e eu estava pronto para engolir Londres, para poder fazer Londres acontecer para mim. Naquele momento que eu entrei em contato, que eu falei, você não vai me tomar esse negativo, eu vou ser o positivo, a minha mente sozinha me fez virar aquele tigre, e eu andei por aquelas ruas de Regent Street, toda decorada de Natal, maravilhosa, linda, como um tigre, como um guerreiro, pensando, você fez certo sim, você ainda não sabe como, mas alguma coisa vai acontecer. E eu estava chamando aquilo porque a minha mente estava leve, ela estava livre e ela estava preparada para receber uma informação que eu ainda não sabia o que era, mas que estava para chegar. Era esse sentimento que eu chamava, vem, era isso que eu estava vendo. E na hora que eu estava andando, gente, anota essas coisas que eu estou te contando, na hora que eu estou andando na Regent Street, eu esbarro do nada com Giorgio. Quem era o Giorgio? Giorgio, ele era o secretário da Câmara de Comércio Italiana na época que eu trabalhei no jornal. E eu tinha conhecido, a gente tinha uma relação ali profissional. E aí, Giorgio, como você tá? Que legal, né? Não sei o que, papapá, papapá. Aí eu larguei, saí da Câmara de Comércio. Sério, que legal, falei pra ele. O que você tá fazendo? Eu tô estudando psicologia, porque o meu sonho é ser psicólogo. Olha que legal, falei, nossa, Giorgio, eu adoro gente que está realizando sonho, isso é magnífico, que legal, eu também saí da LCC, ele falou, nossa, saiu, depois eu fui para um jornal e aconteceu, então tudo que eu vivi, eu contei para ele, né, e eu falava para ele, ele disse, nossa, eu posso te chamar para poder jantar? Eu falei, Giorgio, se você pagar a conta, porque agora eu sou desempregado. Ele, como assim você é desempregado? Eu também saí do jornal, agora eu quero virar fotógrafo. Ele falou, você quer o quê? Virar fotógrafo. Luffy, você é louco, fotografia aqui em Londres é muito difícil, todos os melhores caras do mundo vêm pra cá e você vai competir com esses caras, eu tenho um monte de amigo fotógrafo, eu vejo o perrengue que eles passam e tal, não sei o que. Aí eu falei, nossa, Jorge, nem te encana, essas coisas vão acontecer, não sei o que. Ele falou, não, vamos que eu vou pagar o seu jantar. E a gente foi pra Harrods, sabe onde é Harrods? Aquela loja chique que tem de departamento lá em Londres. E aí a gente foi pra lá e ele, graças a Deus, pagou o tal do jantar e eu contei
tudo pra ele que eu tava passando, todos os sonhos que eu tinha, que eu ia virar fotógrafo, que eu tinha me encontrado, que tudo isso ia acontecer e tal. Ele falou assim: Luffy, você é louco, você nunca deveria ter feito isso. Imagina, a inglesa falou isso, agora a italiana tinha falado aquilo, mas o meu pensamento tinha que ser maior do que todos eles juntos, né? E essa certeza, esse sangue nos olhos estava, na hora que eu estava falando para ele, estava transbordando na minha cara. Aí ele olhou para mim e falou assim: você tem certeza do que você quer? Eu falei: absoluta, eu vou chegar lá. Aí ele falou assim: então é o seguinte, eu vou te apresentar um amigo meu, o Alan Gelati. Ele é um fotógrafo italiano também, e ele fotografa as capas da Vogue, da Harper's Bazaar, da Vanity Fair. Ele é um cara que é assim, amigo das celebridades internacionais, é um cara que se deu super bem e a gente é muito amigo. Eu tenho quase certeza que ele não vai te pagar para você trabalhar com ele, mas pelo menos você pode conhecer e aprender fotografia com um cara que é um mestre dessa história. Eu falei: mentira! Sério? Gente, presta atenção no que eu estou te falando, presta atenção, mas aplica na sua vida, porque eu não estou contando um caso pelo caso, eu estou te contando uma coisa para você aprender. Gente do céu, presta atenção. Na hora que eu estava com aquele tigre lá me olhando, com aqueles dentes enormes, escutando que aquela mulher disse que a cidade ia me engolir, que todos os pensamentos negativos, medos e temores que a gente pode ter veio à tona, e que eu falei: eu não acredito nesses pensamentos, eu vou invocar todo o meu pensamento positivo para poder mudar e eu transformar naquele tigre e andar pelas ruas sabendo que alguma coisa ia acontecer e me esbarrar com Giorgio. É disso que eu estou falando para vocês, gente. Quando eu falei que ia me tornar fotógrafo, eu nunca imaginava que eu ia trombar com Giorgio, mas quando eu me trombasse com Giorgio, eu também nunca imaginaria que ele tinha um amigo fotógrafo. Certo? Então é o seguinte, as portas estavam se abrindo, a espiral estava começando a atrair tudo aquilo que eu estava chamando. Então presta atenção nisso que eu estou te falando. O ensinamento é: acredita, deixa a mente leve, deixa a mente livre, deixa a mente aberta para ela fazer igual uma pá, assim, ó, trazendo para você as coisas que pertencem a você por direito divino. É disso que eu estou falando. Entendeu? Então, aí ele chegou para mim e falou que ia ligar pro cara. Eu falei: que ótimo, então tá, que ótimo, muito obrigado, não sei o que, não sei o que. No outro dia, de manhã, quando eu acordo, claro que eu não falei nada para ninguém, né? Toca o telefone era o Giorgio. Olha, eu consegui falar com o Alan, liga para ele, marca que ele falou que tem disponibilidade de te encontrar hoje à tarde. Olha que máximo. E aí quando foi à tarde, na hora de ligar para ele, gente, eu tremia igual o Vara Verde. Eu tremia, eu falei: gente, ele é um fotógrafo tão conhecido, né, tão famoso, e será que ele vai falar comigo, e etc e tal. Então na hora que eu liguei para ele, ele foi extremamente simpático comigo e marcou um encontro que ele estaria num hotel, num bar de um hotel no centro da cidade. Era tipo um hotel chiquérrimo que tem lá no centro. Aí eu fui, chego lá para conversar. Quando eu chego, o cara tinha a minha idade, gente. Ele tinha a minha idade, ele fotografava pra Vogue, pra Vanity Fair, pra Harper's Bazaar, ele era amigo da Nicole Kidman, certo? Ele era amigo dessas celebridades todas de Hollywood, sabe? Ele andava com essas pessoas como a gente anda com os nossos amigos, você acredita? E esse cara tava ali, tomando um café comigo, e ele perguntou: você sabe, não sei o que lá da câmera? Não. Você sabe manusear a luz de estúdio? Não. Você sabe os programas? Não sabia nada. Eu falei: cara, não sei nada. A única coisa que eu sei, aí contei tudo pra ele, o que eu sabia, o que eu imaginava de fotografia, de todas as coisas que eu já tinha feito. Ele falou: olha, você não tem capacidade nenhuma de ser meu assistente, mas você pode ser assistente do meu assistente, e é com ele que você vai aprender todas essas coisas que são fundamentais para qualquer fotógrafo, né? Eu falei: eu topo. Ele falou: então ótimo, então a gente vai. Então ele, sabe quando acontece uma empatia imediata? Gente, presta atenção, eu não tive medo de ligar para esse cara me tratou bem, a gente teve uma empatia imediata, tudo veio porque eu acreditei que as coisas iriam acontecer. Não é verdade? Vai prestando atenção em como essas coisas funcionam. Eu estou aqui contando para vocês, não é para falar assim, o pensamento positivo funciona. Não, gente, é assim, ele funciona mesmo. É para você chegar e fazer, mas existe uma ação aí para realizar. Você precisa colocar isso em prática, né? E aí era isso que eu estava fazendo e é isso que eu estou tentando mostrar aqui para você. E aí esse cara me recebeu e eu comecei então a frequentar o estúdio dele, eu comecei a andar com esse cara, aprender com o
assistente dele, as coisas que eu podia aprender. Até que um dia ele chega pra mim e fala assim: Luffy, mas você vai sobreviver como? Porque eu não vou te pagar nada, e eu tô vendo que você passa o dia inteiro aqui. Aí eu falei assim: não sei ainda, alguma coisa vai acontecer, eu sei que eu vou inventar alguma coisa. Aí ele falava assim: por que você não trabalha uns 3 dias por semana de garçom, aí sobra 4 dias para você trabalhar como fotógrafo, pesquisar, fazer suas coisas. Eu falei: não vou fazer isso. Aí ele: por que? Todo mundo faz. Eu falei: eu não vou, porque eu já fiz, e hoje na minha cabeça eu quero ela leve, livre e aberta para poder entrar aquilo que eu ainda não sei. Você chegou na minha vida dessa forma, a próxima coisa que vai chegar dessa forma, e eu sei que isso vai acontecer, eu só não sei o que é ainda. Ele falou: você é louco, faça como você quiser, mas eu estou te dando esse conselho. Eu estou te contando isso, gente, porque muitas pessoas e muitas coisas vão te dar conselho, e se você parar para pensar mesmo, o que ele estava falando para mim não era absurdo. Se trabalhar 3 dias por semana de garçom e 4 dias por semana para desenvolver o seu lado de fotografia, não é um bom negócio? Era um bom negócio, não ia me faltar dinheiro nunca, só que eu sou bicho louco. Eu tava doido pra coisa acontecer, e acontecer rápido, né? Então eu tava muito determinado, cada um tem de um jeito, eu sou uma pessoa assim, empreendedora e muito rápida nas coisas que eu realizo. Então você precisa escutar quem é você, como você faz. Se você tem um passo mais devagar, faça mais devagar, mas respeite o seu passo, respeite você, faça aquilo que você tem que fazer de acordo com a sua natureza, certo? É disso que eu venho falando desde o dia que a gente começou a conversar, lembra? A gente precisa ser a gente de verdade, tá? Bom, então eu comecei ali a trabalhar com ele, e ele falou assim pra mim: olha, agora eu vou viajar porque eu tô indo pro Caribe fotografar pra Cosmopolitan, e eu vou ficar não sei quantos meses fora, então a gente só vai se ver em fevereiro, março. Aí eu falei: gente, mas a gente vai ficar 2 meses sem se ver. Ele: então, pois é. E aí vi ele andando assim pela Oxford Street, aquele cara da minha idade, amigo das celebridades de Hollywood, fotografando para as revistas mais poderosas do mundo. E eu falava: gente, é essa inspiração que eu quero. É essa inspiração que eu quero, né? Agora para e pensa comigo. Se eu tivesse achado que o máximo que eu conseguiria fosse todas as outras coisas que eu larguei para trás, desde o emprego no Brasil, depois o diretor de marketing, ou no jornal, então eu era louco de largar, ou era louco de não chegar onde eu estava chegando? Porque do nada eu saí do jornal que eu estava e estava nos bastidores da Vogue, nos bastidores da Harper's Bazaar, fotografando gente internacional. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu era lá o assistente do assistente do assistente, mas eu estava lá, eu estava aprendendo, eu estava entendendo como as coisas eram, certo? Então, nesse momento, é isso que eu estou tentando te falar. Existe um momento que você precisa se doar para você mesmo. Existe um momento onde o mais importante de tudo é você acreditar que quando você investe aqui, em você, não tem como dar errado. Só que a gente ainda não sabe quando a gente dá o passo no abismo, digamos assim. Entendeu? Então assim, não estou falando para você sair do emprego, gente, por favor, não é isso que eu estou falando. Não estou falando para ser autônomo, não estou falando para aceitar condições que você não gostaria de aceitar, não é isso. Eu só estou te dizendo que existe um segredo, existe uma varinha mágica, e ela não tem nada a ver com você simplesmente, eu acredito e fica sentado. Não, ela tem a ver com você ter atitude de acreditar e fazer acontecer. Então quando eu cheguei e saí do trabalho, quando eu cheguei e comecei a pensar em mim, a meditar, a aceitar o desconforto de só ter 5 libras por dia, e aí a pessoa tentar me colocar para baixo, falar que a cidade vai me engolir, e nesse momento, porque existem momentos na nossa vida, gente, que são cruciais, sabe? E nesse momento que a pessoa fala e você acredita no negativo e vai para o lado que a pessoa te disse que era o certo, que é o negativo, o que teria acontecido se eu tivesse acreditado nisso e arranjado outro emprego e achado que a cidade ia me engolir? Mas eu não acreditei. Nesse momento eu invoquei toda a minha energia divina, toda a bênção, toda a luz que pudesse vir para mim. E aí na esquina daquele mesmo dia, naquela mesma rua, eu encontro um cara que me apresentou outro cara, que me apresentou um mundo. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Então, por favor, observa cada informação que eu coloquei aqui. Se você puder, assiste de novo, porque agora, como eu falei lá no início do vídeo, começou uma nova fase
da espiral de mudanças. E nessa fase, mais do que te contar a história maravilhosa que vai acontecer, porque agora a espiral começa a se revelar numa velocidade muito mais rápida, eu estou te contando agora mais devagar para que você consiga entender, anotar e praticar. Porque é só assim que você vai entender tudo o que vai acontecer até o último dia dessa espiral que eu vou te contar agora. Entendeu? Então, se você puder, assiste novamente com papel, uma caneta, anota, se coloca nos pontos positivos ali do que a gente está falando, tá? Aliás, a partir de hoje, do 19, eu vou recapitular vídeo a vídeo, e no final eu vou contar o que a gente mais falou, tá? Então, eu queria falar o seguinte: a primeira coisa que aconteceu foi quando eu larguei tudo e saí da zona de conforto, ao viver com 5 libras por dia, depois me dedicar, tempo para mim mesmo, para respirar, para acalmar, para ficar com a cabeça leve, falando pouco, entendendo que você precisa acalmar a sua mente. Depois, andar com pessoas positivas que estão realmente realizando coisas, como eu andava pela cidade com a Bia para poder falar de realização de sonhos, depois não voltar atrás quando a pessoa fala que por que você largou o emprego? Porque eu preciso estar com a cabeça leve e livre. Quer dizer, quando a sua cabeça abre, você enxerga muito mais. Então isso é um ponto importante. O ponto mais importante de hoje foi quando a inglesa disse que a cidade ia me engolir, que eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu fui realmente tentado a desistir, que eu fiquei com medo ali naquela esquina olhando para aquele tigre, e nessa hora a maior atitude que eu tive foi respirar fundo e falar: não, eu vou reativar o positivo. E o positivo me apresentou uma pessoa que eu não imaginava. Anota aí, às vezes você não sabe quem está lá na esquina te esperando, e é exatamente estar com a cabeça aberta que vai te levar a encontrar com aquela pessoa na esquina, porque ele podia ter passado 1 segundo, ou 1 segundo nos separaria. Você sabe disso, né? E o mais importante, me conectar com uma pessoa que me abriu o mundo. Ou seja, o mundo só vai abrir para você se você estiver aberto para poder deixar ele se mostrar. Porque quando ele me perguntou tudo que eu sabia fazer e eu não sabia nada, eu também fui verdadeiro, eu também fui tão verdadeiro que a gente se conectou de alma, de amizade, que a gente é amigo até hoje. Tá? Então espero que vocês estejam anotando essas histórias para que a gente continue, porque no próximo episódio eu vou ensinar uma das coisas mais lindas que aconteceu comigo em Londres, que foi um processo de meditação que chegou na minha vida como um passe de mágica, e é exatamente dessa forma que eu vou apresentar para vocês no episódio que vem, tá bom? Muito obrigado. Se vocês estiverem gostando, dá um like, por favor, comenta, que é muito importante para mim saber que vocês estão comentando, e divulga esse canal para os seus amigos, Fala para começar lá do episódio 1, para poder entender tudo que você agora já entende, E muito obrigado por estar aqui, porque nessa nova fase da espiral é a fase, é o momento de você não perder nada, nenhum detalhe, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.